Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, te bendizer porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, o Senhor nos deu ocasião para nos reunirmos aqui e eu te louvo por isso. Te louvo, ó Deus, porque sobretudo nós podemos meditar na tua palavra sem nenhuma restrição, a não ser a dependência do teu Espírito Santo. Nós podemos, ó Deus, compartilhar uns com os outros os benefícios que o Senhor tem nos dado, a bondade do teu amor. Muito obrigado, ó Deus, e eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor me ajude nessa noite a transmitir isso aos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu quero ler com vocês a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Esse trecho da palavra de Deus de Romanos é maravilhoso. Aliás, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é impressionante. Nós precisamos nos deter a examinar bem essa carta. Já houve quem dissesse que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos era a mais pura teologia. Era um evangelho da graça. Houve quem chamasse a carta do apóstolo Paulo de uma carta profilática, de uma carta que faz limpeza, de uma carta que é capaz de tirar a infecção, tirar o mal, fazer a profilaxia. Nós vemos, antes de tudo, que se nós examinarmos o começo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, há uma diferença fundamental entre esse modo como ele trata aqui na carta aos Romanos, de como ele costumava tratar nas outras cartas, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento, e nós vemos muitas cartas que o apóstolo Paulo dirigiu às igrejas, dirigiu aos homens, e que eram, na maioria das vezes, cartas pastorais, cartas que visavam tratar de assuntos específicos na igreja, tratar de problemas, de pecados, tratar de corrigir os rumos. Eram cartas destinadas a corrigir o norte que a igreja recém-iniciada tomava naquelas ocasiões. E o apóstolo Paulo sempre teve muita autoridade para tratar disso. Ele faz de uma maneira muito direta todas as advertências que ele precisa fazer aos homens. Ele trata de maneira muito direta com as igrejas, e aqui o apóstolo Paulo já não fala tanto a respeito de problemas específicos, pontuais. Ele não trata especificamente de nenhum fato no contexto da igreja de Roma, mas há uma razão para isso. Os doutrinadores ensinam que a principal diferença e a ausência de ensinos pontuais e pastorais estava no fato de que o apóstolo Paulo nem tinha fundado a igreja em Roma, nem mesmo havia estado com a igreja de Roma, de maneira que para ele era tudo novidade, não havia nada que ele precisasse tratar especificamente, senão daquilo que ele considerava a coisa mais importante, que era o quê? Doutrina cristã verdadeira e autêntica.
A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a mais pura representação da doutrina da graça e do amor de Deus aos homens. Nós veremos isso com muita tranquilidade em todo o tempo, até naquelas ocasiões em que o apóstolo Paulo trata de maneira muito enfática com o homem a respeito do pecado, da justiça, a respeito da justificação. Ainda assim nós vemos que o amor de Deus está permeando todo esse trecho que ele fala, está tratando com os homens em todo o tempo. Mas aqui nesse trecho especificamente, ele vem falar mais seguramente do amor e da graça de Deus. E ele fala, nesse último versículo que nós lemos, que ele estava muito certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui me chama a atenção pensar que nada, e o apóstolo Paulo menciona várias coisas, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus não vai se apartar de nós por nada. E nós vemos aqui muito claramente, quando o apóstolo Paulo pergunta no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante dessas coisas, mas quais coisas, afinal de contas? Aquilo que o apóstolo Paulo estava falando antes um pouco. Então, se nós olharmos um pouco antes, nos versículos anteriores, e mais especialmente nos capítulos anteriores, nós veremos que no capítulo 1, o apóstolo Paulo falou a respeito da ira de Deus, que a ira de Deus havia se manifestado sobre o homem, que o homem havia abandonado o prazer natural, havia se inflamado homem com homem, havia abandonado o amor a Deus e havia então passado a dar louvor à criatura ao invés de dar ao Criador. Nós vemos no capítulo 2, o apóstolo Paulo falando a respeito da necessidade da justiça de Deus, de que o homem era indesculpável, porque a natureza evidenciava a existência de Deus, de maneira que o homem que não considerava a existência de Deus era então indesculpável. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito de que nós todos decaímos da graça de Deus, da glória de Deus, porque pecamos. Então ele fala, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos lá em Romanos 3, 23. A situação que está posta é a de que o homem está debaixo de uma condenação. Constatado isso, o que nós diremos? A primeira coisa que me ocorre é pensar o seguinte: estou perdido. À vista dessas coisas, a minha condição é a condição de um homem sem expectativas. Não tem solução para o meu caso, a minha situação é muito difícil. Então o apóstolo Paulo me anima a pensar de maneira diferente. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo me faz parar de pensar daquela maneira que eu estava pensando até então e me faz pensar de maneira diametralmente oposta. Peraí, mas então não é... você me explicou tudo que eu estava numa situação difícil, você me explicou que a minha vida era realmente sem solução, você me explicou que a minha situação era de pecado, e agora então você me diz que Deus é por nós, e quem será contra nós? O que é que você quer dizer, afinal de contas, com isso? Primeiro, que Deus é por nós. Pense, irmãos, eu ouvi isso no comentário de William Barclay, ele fala... Você imagina se o apóstolo Paulo fizesse a pergunta ao contrário? Perguntasse primeiro, à vista dessas coisas, quem será contra nós? Seria um monte de coisa. Eu ia enumerar, o meu pecado é contra mim, a justiça de Deus é contra mim, o fato de eu ter pecado é contra mim, o fato de eu ter caído da glória de Deus é contra mim, o fato de eu necessitar da glória de Deus é contra mim. Tudo o que o apóstolo Paulo vinha dizendo até então, passaria a ser contra mim. Mas quando o apóstolo Paulo, antes de fazer essa pergunta, faz a afirmação de que, já que Deus é por nós, quem será contra nós? É como se ele dissesse, olha, vocês não estão entendendo. A sua situação, a sua condição realmente é essa que está narrada até aqui. O que você merecia era de fato o castigo, a recompensa por aqueles erros. Mas Deus é por você. Deus não está contra você. E nós, infelizmente,
invariavelmente pensamos, às vezes, que Deus está contra nós, o que é uma pena, porque às vezes a gente faz alguma coisa errada e alguém fala, puxa, o que eu fiz para Deus me fazer isso? Essa é uma expressão muito comum, né? O que será que eu fiz para merecer isso? Eu poderia dizer um monte de coisas que a pessoa fez para merecer aquilo, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas nós esquecemos que Deus não é contra nós. Deus não é um Deus vingador, um Deus que é incapaz de nos amar, que é incapaz de nos querer bem. É um Deus que está lá no céu sentado, olhando, pensando, olha, vamos ver se alguém vai errar, se alguém errar eu vou castigar. É como se fosse um castigador, um perseguidor. A palavra de Deus diz, Deus é por nós. Vamos nos lembrar disso. Vamos ver o amor de Deus em todas as coisas. O melhor de termos a Bíblia, irmãos, eu fico maravilhado com isso, é saber o final. Saber o final é maravilhoso. Saber que no final o amor de Deus em Cristo Jesus vai triunfar sobre a minha vida, vai triunfar sobre o pecado que habita em mim. Saber que no final a graça redentora de Jesus Cristo vai me alcançar, me atingir e me inundar. É maravilhoso. Uma vez eu li um livro que era do Caio Fábio de Araújo Filho, a respeito de Jó, né? Não me lembro o nome, o título do livro, mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala, a gente lê o livro de Jó olhando pelo retrovisor, por assim dizer. A gente já sabe tudo o que aconteceu com Jó. E a grande diferença de Jó é que Jó não sabia o fim. Jó estava vivendo aquelas aflições e não sabia que no final, como nós já sabíamos, que Deus restauraria todas as coisas, faria ele muito mais rico do que ele era. Quando a gente olha já o fim, fica mais fácil a gente acreditar, fica mais fácil a gente ter esperança. O duro é ter esperança enquanto nós não vemos o fim, enquanto nós estamos sujeitos a viver aquela circunstância sem saber como é que aquilo vai chegar ao fim. Mas nós já sabemos. O amor de Deus, a graça redentora de Jesus vai triunfar sobre todas aquelas coisas que o apóstolo Paulo falou até então. À vista dessas coisas, que diremos, pois? Diremos o seguinte, o amor de Deus vai triunfar, a graça de Deus vai se sobrepor a isso tudo. Então o apóstolo Paulo segue e fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem um monte de coisa, mas um monte de coisa, se Deus é por nós, sabe, irmãos, eu pensei numa ilustração, até ontem eu reparti isso com a célula, aqui já é mais fácil de falar, mas na minha célula é mais difícil, porque é um monte de menina, e só eu e mais 2 meninos, entendeu? E aí é mais difícil, mas aqui tem bastante menino, dá para eu falar isso. Pessoalmente, eu sempre fui um medroso incorrigível. Desde pequeno eu tive medo, tinha medo de apanhar, medo de brigar, então nunca me meti em confusão, essas coisas. Mas o Heraldo, que é um sujeito mais valente, que devia ser mais corajoso, deve ter visto isso aí, que as crianças, quando são pequenas, elas brigam na escola, elas marcam para brigar, não tem isso? Olha, no final da aula você vai apanhar. Quando alguém falava para mim, eu morria de medo, tinha que correr antes, não queria ir na escola no outro dia, era um problema. E aí, aquela situação, muitas vezes se resolvia quando o camarada dizia assim, vou chamar meu irmão. Ou então, quando alguém tinha um irmão reconhecidamente valente. Quando o sujeito tinha um irmão reconhecidamente valente, ele não era sequer desafiado. Disse, não mexe com esse cara não, porque o irmão dele é fulano e tal. Eu, pessoalmente, não mexeria jamais, mesmo que o irmão dele não fosse reconhecidamente valente. Mas os corajosos certamente pensariam nisso, não é isso, Heraldo? Pensaria, lógico. E aí eu fico pensando, de maneira grosseira, chula até, sabe o irmão maior, mais forte? Está no começo desse versículo aqui. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Você compreende, irmãos, que quando o mundo, o pecado, a maldade pretende se levantar contra mim, ele simplesmente pensa, bom, esse camarada aí, Deus está com ele. Então, já que Deus está conosco, quem será contra nós? Ninguém vai se atrever. Não, mas alguém pode eventualmente querer, mesmo desavisadamente, não sabendo que Deus está com você, se levantar. Bom, aí eu já sei o final. Aí, tudo bem. Então, de duas uma, ou
quem está contra nós saberá que está conosco o Senhor, ou estaremos em paz, porque quem está conosco é o Senhor. Amém? E aí, ele segue dizendo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Sabe, irmãos, porque nós, crentes, nós temos uma característica interessante, que é a dúvida. Parece incongruente, e é, na verdade. Mas o crente é cheio de dúvidas a respeito do que Deus pode fazer exatamente, a respeito do que Deus vai fazer, a respeito do que Deus quer fazer. Às vezes, nós olhamos as pessoas e pensamos, bom, eu acho que esse camarada não sabe exatamente a quem é que ele está servindo. Porque se ele compreendesse que ele serve ao Deus que criou o céu e a terra, não é possível que ele duvidaria que Deus pudesse fazer isso. E aí esse texto do apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos é muito claro. Ele disse assim, olha, quem não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, será que essa pessoa, será que o Senhor que foi capaz de dar o seu filho, ele deu o seu filho Jesus por nós, por que é que nós pensaríamos que ele não nos daria todas as coisas para o fim do seu propósito, para o cumprimento do seu propósito em nós? Por que é que nós ainda desconfiamos da capacidade de Deus nos amar, de Deus nos contemplar com menos, se ele já nos deu o mais? E só tem um detalhe, irmãos, Deus nos deu o mais quando nós ainda éramos inimigos dele. Por que razão nós pensamos tão desacreditados a respeito do que Deus pode fazer por nós? Mas o apóstolo Paulo nos ajuda nisso, ele nos ajuda fazendo essas afirmações antes de fazer as perguntas, porque se eu perguntasse a você apenas, você crê que Deus pode te dar todas as coisas para o cumprimento do seu propósito, a respeito da sua vida, o propósito eterno dele? Você, talvez, pode ser, porque afinal de contas eu não sou exatamente aquele cara que Deus gostasse, mas quando eu lembro a você que Deus entregou o seu filho para morrer no seu lugar, não é possível que você não continue a entender a amplitude do amor de Deus, a capacidade que Deus tem de amar, até onde vai sem limites o amor de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando o apóstolo Paulo só nos deixa o começo aqui, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A primeira coisa que me ocorre é eu mesmo. A minha consciência é capaz de fazer isso comigo, levantar uma acusação contra mim. Mas quando o apóstolo Paulo diz, é Deus quem os justifica, ele tira de sobre mim todo o peso de querer me justificar diante daquelas acusações. Nós nos esquecemos disso e nós voamos, eu ia falar voamos como leão, mas leão não voa, né? A gente avança como um leão contra aqueles que levantam acusação contra a gente. É Deus quem os justifica. Às vezes a gente esquece disso e começa a pensar que os nossos méritos, as nossas boas obras, os nossos dons, os nossos talentos são capazes de nos justificar de alguma coisa. Lembre-se, Deus é quem me justifica e quem te justifica. Quando isso é compreendido bem por nós, vivemos sem o peso de querermos nos justificar, porque nós já vimos, pelo menos nós devíamos ter visto nos primeiros 7 capítulos da Carta aos Romanos, que nós por nós mesmos não somos capazes disso. Pelo contrário, a incapacidade, o fracasso está escrito a nosso respeito em relação a isso. Nós não teremos por nós mesmos condição de nos justificar diante de Deus, mas Deus é quem nos justifica, glória a Deus por isso, e aí então eu fico mais alegre, eu fico leve, eu fico tranquilo em relação a isso, porque se alguém pretender levantar acusação contra mim, se a minha consciência me acusar, é Deus quem me justifica, de fato,
em mim não habita bem algum. Quando o apóstolo Paulo fala isso, a gente fala, que coisa estranha, mas olha, o querer fazer o bem está em mim, não porém o realizar. O mal que não quero, esse eu faço, mas o bem que prefiro, esse não faço. De fato, não há nada em mim que seja bom. Então não pense que as acusações que se levantarem serão respondidas pelos méritos meus. Ah, não, mas olha, eu tenho isso para dizer a meu respeito, a meu favor. Olha, em minha defesa eu posso dizer isso. Não, é Deus quem me justifica. E aí no versículo 34 ele fala, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se não somos sujeitos à acusação, porque Deus é quem nos justifica, muito menos estaremos sujeitos à condenação, porque foi Cristo que morreu em nosso lugar. Irmãos, eu li nesse material que eu examinei nesses dias, uma referência de que esses versículos que nós lemos até aqui falam a respeito de um dos credos mais antigos da igreja primitiva, que fala a respeito de Cristo haver morrido, haver ressuscitado e estar assentado à direita de Deus. Dos 4 pontos desse credo mais antigo, a única divergência está em que, aqui na palavra de Deus, no texto de Romanos, o Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim. E no credo antigo é que ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá a julgar os vivos e os mortos. E aí o autor desse comentário que eu lia, dizia o seguinte, que o apóstolo Paulo, num lampejo de graça e de misericórdia de Deus, alcançou mais do que havia entendido até então aquele credo, que era não apenas de que Jesus viria a julgar os vivos e os mortos, como virá um dia como juiz, mas que antes disso, ele estaria ao lado do Pai, intercedendo por nós, e não mais como juiz, mas como defensor da nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos dá a sensação, a convicção de que nós temos, além de tudo, alguém que intercede por nós diante do Pai. E eu assisti um vídeo do Ed René Kivitz, que ele fala a respeito disso, e ele diz o seguinte, que não é geralmente como nós pensamos, a intercessão de Jesus como uma intercessão suplicante daquilo que Deus pode fazer contra nós e que pode ser interrompido em razão da intercessão de Jesus. Estar sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, nos faz lembrar que Jesus já pagou o preço, que Jesus já morreu e já ressuscitou por nós. Então, ao invés de ir suplicante ao Pai, basta que Ele esteja ali para que aquilo represente intercessão por nós. De maneira que não faz sentido que nós paguemos novamente o preço do nosso pecado, se Ele já pagou completamente. Vocês se lembram por que nós estamos falando disso tudo, né? Nós estamos falando disso tudo porque o apóstolo Paulo perguntou, que diremos à vista dessas coisas? À vista do fato de sermos pecadores, da justiça de Deus estar manifesta, da ira de Deus ter se acendido contra o homem, do fato de nós termos caído da glória de Deus, do fato de que devemos ser justificados pela fé, pela graça no Filho de Deus. À vista dessas coisas, o que diremos? O apóstolo Paulo está nos fazendo pensar. Nós precisamos pensar. Irmãos, uma vida sem reflexão, e especialmente sem reflexão à luz da palavra de Deus, é passar o dia. Quando nós paramos e refletimos à luz da palavra de Deus naquilo que Deus tem para nos falar, nós compreendemos a importância, por exemplo, de uma carta como essa. Sabe, irmãos, dizem os doutrinadores, os escritores aí, os biblicistas, que um dos motivos que levou Paulo a escrever a carta aos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, foi justamente de promover, de possibilitar que relacionamentos tivessem a dimensão correta, sob a graça de Deus. Nós, se não nos apercebermos, nós corremos o risco
de desenvolvermos relacionamento com Deus de maneira equivocada. Se nós não nos dermos conta do que diz a palavra de Deus a respeito de quem Deus é e a respeito de quem nós somos, nós corremos o risco de desenvolvermos relacionamento com Deus absolutamente equivocados, às vezes baseados na meritocracia, naquilo que eu fiz. Bom, agora eu tenho direito de receber. Senhor, eu venho na igreja todo domingo, agora é hora do Senhor me abençoar. Nós corremos o risco de desenvolver um relacionamento equivocado e pensar, puxa vida, eu fiz algo errado, agora Deus vai me castigar. Nós corremos o risco de desenvolver um relacionamento errado, de pensar, bom, agora eu fiz algo que me impede de ter meu relacionamento com Deus restaurado. Por isso, irmãos, a importância de refletirmos sobre a palavra de Deus, refletirmos à luz da palavra de Deus as nossas vidas, para que nós desenvolvamos relacionamentos corretos, adequados. E quando nós temos relacionamentos corretos, não é apenas com Deus, mas uns com os outros, com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus. Nós vivemos um tempo em que os relacionamentos estão cada dia mais deteriorados. As pessoas que não se visitam, que não se conversam, que não se comunicam, as dificuldades que nós vemos das pessoas conhecerem a Deus, se relacionarem com Deus adequadamente, na maioria das vezes em busca de um favor, da troca, da bênção, de algo que Deus pode fazer e não pelo que Deus é. Tudo isso deveria nos fazer refletir melhor a respeito da vida e da vida cristã, a respeito da palavra de Deus, da importância que é conhecermos a palavra de Deus e sermos instruídos por ela. E aí, no versículo 35, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? William Barclay fala que, nessa altura, nós estamos numa escadaria, no lugar mais alto. O apóstolo Paulo faz essa pergunta que quer nos fazer pensar. Ele não fez essa pergunta antes de nos lembrar que as acusações não podem ser feitas, que a condenação jamais persistirá, que Deus é por nós em todo o tempo, que ninguém há de se levantar contra nós, ou se porventura se levantar, haverá de saber que o Senhor é por nós. E aí então, depois de nos fazer lembrar tudo isso, ele nos faz pensar, quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz isso, ele faz a pergunta, e é como se ele levantasse a cabeça e olhasse e dissesse, a tribulação, a angústia, perseguição, será que esses problemas do cotidiano, dessa hostilidade aos nossos sentimentos, às nossas emoções, nós vivemos num mundo e nós temos tribulações, nós temos angústias, temos perseguições, e o apóstolo Paulo não as ignora, e ninguém melhor do que ele, aliás, para falar isso, porque viveu uma vida de açoites, de perseguição por Cristo. E aí ele pergunta, o que é que pode nos separar? Será que a angústia, a tribulação, a perseguição, ou a fome, ou a nudez? Porque Jesus havia prometido no Sermão do Monte que roupa e alimento seria garantido ao homem. Mas e se porventura não houver roupa e alimento? Isso nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo trata essa possibilidade, ou o perigo, ou a espada. Ele quis dizer, o risco de morrer ou a própria morte. Isso, porventura, poderia nos separar do amor de Deus. Se vivemos para Cristo. Se morremos, encontraremos o nosso Salvador. Ele segue dizendo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo não diz, mas livres destas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele diz, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é por nós mesmos que podemos vencer tudo isso, mas é por Jesus Cristo que nos amou. É por Ele, é por meio dEle que podemos ter vitória, sermos mais do que vencedores, independente da situação. E aí ele fala no versículo 38, diz, porque eu estou certo, estou convencido. Não é uma coisa assim que eu estou achando a respeito disso. O apóstolo Paulo, quando fala isso, ele fala, olha, eu estou convencido, eu estou seguro
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que o contexto da vida do apóstolo Paulo era um contexto de um judeu. E o judeu havia uma crença especial em torno dos anjos. Os judeus achavam que havia anjo para qualquer coisa no mundo. Então havia anjo para guardar a criança, havia anjo para a árvore, anjo para acender a luz, apagar a luz, e anjo para tudo quanto é coisa. E aí havia então a impressão de que Deus, depois que criou o homem, os anjos ficaram enciumados dos homens. E aí ele deixa claro, olha, nem anjos, nem principados. E não há aqui a conotação de que são seres opostos entre si, um do bem e um do mal. Não é isso, eles simplesmente dizem nem anjos, nem principados, anjos superiores, nada disso. E nem o presente, nem o porvir. Nós vivemos muitas vezes com o medo do futuro. O que vai ser de mim? Eu já estou ficando velho. Se eu fizer a faculdade, não vai ser faculdade. Se eu fizer isso, meu trabalho, se eu mudar de emprego. Mas o apóstolo Paulo fala, nem o presente, nem o porvir, nem aquilo que vivemos hoje, nem aquilo que viveremos amanhã, que não conhecemos, inclusive. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade. Dizem esses historiadores que os judeus também pensavam muito a respeito dos astros. E aqui, essa expressão que o apóstolo Paulo faz, de nem altura e nem profundidade, diz respeito a isso. Aos astros que comandam, que estavam no alto quando amanhecia, ou embaixo quando anoitecia. Ele quis dizer, olha, nem a força dos astros, nem as estrelas, nada pode nos separar, nem altura, nem profundidade. E ele diz assim, nem alguma outra criatura, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu fiquei maravilhado quando eu ouvi o Ed René falar isso. Ele disse, olha, se você examinar o capítulo 5, 6, o 7 e o 8, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele termina com essa expressão, Cristo Jesus nosso Senhor. E aí ele dá um exemplo, ele falou assim, é como se a gente vivesse compreendendo exatamente o que essas palavras dizem, Cristo Jesus nosso Senhor. É como se ele dissesse, olha, lembrem-se, quem levantará a acusação contra você? Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida está difícil agora, pode ficar pior depois no futuro. Será que isso há de separar você do amor de Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas e a morte? Cristo Jesus, nosso Senhor. E a doença, o perigo, a espada? Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas e a vida e os principados? Cristo Jesus, nosso Senhor. E qualquer outra criatura? Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nós precisamos nos lembrar sempre. Somos servos de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Fomos resgatados por Ele. Fomos comprados por Ele. Pertencemos ao Senhor da glória. Portanto, Cristo Jesus, nosso Senhor, ninguém há de nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque Cristo Jesus, nosso Senhor, vive. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé, a fazermos uma oração, a pensarmos bem, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu aprendi, à vista de qualquer coisa, Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero convidar você a pensar assim também, a se lembrar disso, a se lembrar que em qualquer circunstância você deve trazer à memória aquilo que te dá esperança, como disse Jeremias, e aquilo que te dá esperança é saber Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu estou convencido, Pai. Assim como o apóstolo Paulo um dia foi convencido, eu também estou convencido de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque isso é o seu amor,
não é o meu amor, não está condicionado aos meus méritos, ó Deus, não está condicionado à minha justiça, não está condicionado, ó Deus, a nada que eu pudesse fazer, senão reconhecer que Cristo Jesus é meu Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.